Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos fazer juntos um mergulho nos sinais que Deus nos dá em situações em que nos encontramos angustiados diante de uma decisão difícil, refletindo sobre 4 histórias bíblicas em que esses sinais aparecem de forma clara. No final, vamos fazer juntos uma oração que você pode fazer sempre que estiver diante de decisões importantes na sua vida. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários de oração e histórias bíblicas. Então, vamos começar! Quantas vezes você já se viu diante de uma encruzilhada na vida? Aquele momento em que seu coração se aperta, sua mente está confusa, e você precisa tomar uma decisão importante que pode mudar completamente seu caminho. Nesses momentos, nosso Pai Celestial não nos abandona. Ele, em sua infinita sabedoria, sempre nos dá sinais para nos guiar. Hoje, vou compartilhar com você 3 sinais divinos que o Senhor nos apresenta em momentos de decisão. Estes sinais não são mistérios ocultos ou revelações extraordinárias. São manifestações do amor de Deus que podemos encontrar nas Escrituras Sagradas e em nossa própria experiência de fé. Através das histórias que vou narrar, você descobrirá como Deus se comunica conosco, assim como fez com tantos de seus servos ao longo da história bíblica. Prepare seu coração para esta jornada de descoberta e discernimento. Vamos falar agora sobre o primeiro e talvez mais sutil dos sinais divinos, a paz interior. Esta paz não é algo que podemos fabricar ou fingir, ela é um presente precioso do próprio Deus, um sinal que Ele deposita em nosso coração quando estamos no caminho certo. Permita-me levá-lo a uma história poderosa do Antigo Testamento. Imagine a cena: o profeta Elias, após uma demonstração extraordinária do poder de Deus no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu e consumiu seu sacrifício, encontrava-se agora fugindo, temendo por sua vida. Exausto física e emocionalmente, ele se refugiou em uma caverna no Monte Horebe. Foi ali, em seu momento de maior fragilidade, que Deus escolheu ensinar-lhe uma das mais profundas lições sobre discernimento espiritual. O Senhor ordenou a Elias que saísse da caverna e se pusesse no monte. Então, manifestações poderosas começaram a acontecer. Primeiro, veio um vento forte e impetuoso, tão forte que chegava a despedaçar as pedras. Mas a Escritura nos diz claramente: o Senhor não estava no vento. Em seguida, veio um terremoto que sacudiu as próprias fundações da montanha. Mas novamente, o Senhor não estava no terremoto. Depois, veio um fogo consumidor, mas mais uma vez, o Senhor não estava no fogo. Então, após todas essas manifestações grandiosas, veio algo inesperado, uma brisa suave e delicada. Foi neste momento que Elias cobriu seu rosto com sua capa, pois reconheceu ali a presença do Senhor. Esta história nos ensina algo precioso sobre a paz interior que Deus nos concede. Ela raramente vem com grande alarde ou manifestações dramáticas. Ao contrário, ela se apresenta como aquela calma suave que se assenta em nosso espírito. Você já deve ter experimentado algo semelhante em sua própria vida. Talvez estivesse considerando uma mudança importante, um novo emprego, um relacionamento, uma mudança de cidade. Sua mente estava agitada, pesando prós e contras, quando de repente, em meio à sua oração, você sentiu aquela paz inexplicável sobre uma das opções. É como se seu coração soubesse, mesmo que sua mente ainda estivesse processando todas as informações. Esta paz interior tem características muito específicas. Primeiro, ela permanece mesmo em meio a circunstâncias adversas. Não é uma paz que depende de tudo estar perfeito ao seu redor. Como está escrito em Filipenses 4, é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe que esta paz não apenas existe, mas guarda, ela protege nosso coração e nossa mente. Segundo, esta paz não se confunde com simples desejo ou empolgação. Às vezes, podemos estar muito animados com uma ideia, mas não ter a verdadeira paz de Deus sobre ela. A paz divina é mais profunda, mais estável. Ela permanece mesmo depois que a empolgação inicial passa. Terceiro, esta paz frequentemente vem acompanhada de uma certeza tranquila, mesmo quando não temos todas as respostas. É como se Deus nos dissesse: confie em mim, eu estou no controle. Como está escrito em Isaías 26, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando você estiver diante de uma decisão importante, busque primeiro esta paz. Pare, silencie seu coração diante de Deus. Não tenha pressa. Assim como Elias precisou esperar passar o vento forte, o terremoto e o fogo antes de ouvir a voz suave de Deus, às vezes precisamos permitir que toda agitação externa e interna se acalme antes de podermos discernir a paz que Deus está querendo nos dar. Esta paz será seu primeiro sinal, sua primeira confirmação.
Mas lembre-se, ela é apenas o primeiro dos 3 sinais que estudaremos. Deus, em sua sabedoria e amor, não nos deixa dependentes de apenas um sinal. Ele confirma sua direção através de múltiplos testemunhos, como veremos a seguir. Após compreendermos a importância da paz interior, vamos explorar o segundo sinal divino para nossas decisões, a confirmação através das Sagradas Escrituras. Este sinal é como uma bússola sagrada que nos orienta através das páginas inspiradas pela sabedoria de Deus. Vamos contemplar a história de Josué, um líder que enfrentou uma das maiores responsabilidades já confiadas a um ser humano: conduzir o povo de Israel à terra prometida após a morte de Moisés. Imagine a magnitude desse desafio. Substituir um líder do calibre de Moisés e guiar milhares de pessoas através de territórios hostis, enfrentando nações guerreiras e desafios aparentemente insuperáveis. Foi neste momento crucial que Deus deu a Josué uma orientação fundamental, registrada no primeiro capítulo de Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho, e, então, prudentemente te conduzirás. Observe que Deus não prometeu enviar um anjo para ditar cada passo que Josué deveria dar. Em vez disso, ele apontou para sua palavra como fonte de direção e sabedoria. Esta é uma lição preciosa para nós. Quando precisamos tomar decisões importantes, devemos mergulhar nas Escrituras, não buscando respostas mágicas ou versículos isolados que confirmem nossos desejos, mas procurando princípios eternos que iluminem nossa mente. O Salmo 119, em seu versículo 105, nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pense por um momento na beleza desta metáfora. Uma lâmpada não ilumina toda a estrada de uma vez, ela ilumina os próximos passos, permitindo que caminhemos com segurança mesmo quando não podemos ver todo o trajeto. É assim que a palavra de Deus funciona em nossas decisões. Por exemplo, talvez você esteja considerando um novo relacionamento. A Bíblia pode não mencionar o nome da pessoa específica, mas nos dá princípios claros sobre relacionamentos saudáveis, sobre a importância da fé compartilhada, sobre o amor verdadeiro. Ou talvez você esteja diante de uma decisão profissional. Novamente, as Escrituras nos fornecem princípios sobre integridade, excelência no trabalho, uso sábio do tempo e dos recursos. O rei Davi compreendeu profundamente esta verdade. No Salmo 19, ele declara: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Note como cada aspecto da palavra tem um efeito transformador em nossa capacidade de discernimento. Restaura, dá sabedoria, alegra e ilumina. Mas como devemos buscar esta confirmação nas Escrituras? Primeiro, devemos abordar a palavra com humildade e oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Como está escrito no primeiro capítulo de Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Segundo, devemos buscar não apenas versículos isolados, mas compreender o contexto mais amplo das Escrituras. Um versículo pode ser mal interpretado quando tirado de seu contexto, mas quando entendemos a mensagem completa da Bíblia, recebemos uma orientação mais clara e segura. Terceiro, precisamos ter paciência neste processo. Às vezes, a confirmação vem através de uma leitura devocional, outras vezes durante um sermão, ou mesmo em um momento de estudo mais profundo. Deus não tem pressa. Ele quer que aprendamos a confiar em Sua palavra como nossa fonte suprema de sabedoria. Lembre-se, assim como a paz interior que estudamos anteriormente, a confirmação das Escrituras é um sinal que trabalha em harmonia com os outros. Não devemos buscar na Bíblia apenas a confirmação de decisões que já tomamos, mas permitir que ela molde nossa maneira de pensar e discernir a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos como aquela árvore descrita no primeiro Salmo, plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto no seu tempo, porque nossa alegria está na lei do Senhor, e nela meditamos dia e noite. Agora, chegamos ao terceiro sinal divino para nossas decisões difíceis: o conselho dos sábios. Este sinal nos mostra como Deus frequentemente usa pessoas maduras na fé para nos orientar e confirmar sua direção em nossa vida. É um sinal que nos ensina sobre humildade e a importância da comunhão com o corpo de Cristo. Vamos meditar juntos sobre uma história poderosa do Antigo Testamento: a relação entre o rei Davi e o profeta Natã. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, precisava de conselheiros sábios ao seu lado. Em 2 Samuel, capítulo 12, encontramos um momento crucial dessa relação. Após Davi ter cometido pecados graves, o adultério com Batseba e a morte de Urias,
Foi através do confronto amoroso de Natã que ele encontrou o caminho do arrependimento e da restauração. Observe como Natã abordou o rei, com sabedoria, usando uma parábola que tocou o coração de Davi antes de revelar a verdade completa. Ele não teve medo de falar a verdade, mesmo que isso pudesse custar sua própria vida, pois sabia que sua responsabilidade diante de Deus era maior que o temor aos homens. Este é o tipo de conselheiro que precisamos em nossa vida. Pessoas que amam a Deus acima de tudo e não têm medo de nos dizer a verdade em amor. O livro de Provérbios nos traz uma riqueza de ensinamentos sobre a importância do conselho sábio. Em Provérbios 11, lemos que, na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15 complementa: onde não há conselho os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Estas palavras nos ensinam que decisões importantes não devem ser tomadas em isolamento. Mas quem são estes conselheiros sábios que devemos buscar? Deixe-me compartilhar algumas características essenciais. Primeiro, devem ser pessoas que demonstram um relacionamento profundo com Deus. Não basta ter experiência de vida ou sucesso profissional. Precisamos de conselheiros que conheçam a palavra e vivam em intimidade com o Senhor. Segundo, procure pessoas que já passaram por situações semelhantes e permaneceram fiéis a Deus. A experiência temperada pela fidelidade é um tesouro precioso. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, aprendemos que Deus nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estão em alguma tribulação. Terceiro, busque conselheiros que não tenham medo de discordar de você quando necessário. Um verdadeiro amigo espiritual, como diz Provérbios 27, pode até ferir com suas palavras, mas o faz por fidelidade. Pessoas que apenas concordam com tudo o que dizemos podem ser agradáveis, mas não são conselheiros verdadeiros. Como devemos então aproveitar este sinal divino? Aqui estão algumas orientações práticas. Cultive relacionamentos profundos na igreja. Não espere até ter uma decisão difícil para buscar mentores espirituais. Construa estas relações com o tempo, permitindo que as pessoas conheçam seu caráter, suas lutas e suas vitórias. Aprenda a expor suas dúvidas com humildade. Quando compartilhamos nossas incertezas, abrimos espaço para que Deus use outras pessoas para nos orientar. Tiago 4 nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Saiba ouvir diferentes perspectivas. Às vezes, Deus usa diferentes conselheiros para nos mostrar diversos aspectos de uma situação. Como um diamante que precisa ser observado de vários ângulos para apreciar sua verdadeira beleza, algumas decisões precisam ser analisadas sob diferentes perspectivas. No entanto, lembre-se, assim como os outros sinais que estudamos, o conselho dos sábios não funciona isoladamente. Ele deve estar em harmonia com a paz interior que Deus nos dá e com os princípios das Escrituras. Quando estes três sinais se alinham, temos uma confirmação poderosa da direção divina. E mais importante, mesmo com todos os conselhos que recebemos, a decisão final é nossa responsabilidade diante de Deus. Os conselheiros são instrumentos que Deus usa para nos guiar, mas não podem decidir por nós. Como está escrito em Gálatas 6, cada um levará a sua própria carga. Agora que compreendemos os três sinais divinos, a paz interior, a confirmação das Escrituras e o conselho dos sábios, vamos ver como eles se manifestaram de maneira extraordinária na vida de um dos grandes homens de Deus, o apóstolo Pedro. Sua história, registrada no capítulo 10 do livro de Atos, nos mostra como Deus orquestra estes sinais para nos guiar em decisões transformadoras. Imagine Pedro, um judeu devoto, criado com séculos de tradição que estabeleciam uma separação rígida entre judeus e gentios. Para ele, assim como para todos os judeus da época, compartilhar refeições ou entrar na casa de um gentio era algo impensável. No entanto, Deus estava prestes a levá-lo a uma das decisões mais revolucionárias da história da Igreja: abrir as portas do Evangelho para os gentios. Vamos observar como os três sinais se manifestaram nesta história extraordinária. Primeiro, a paz interior veio através de uma visão que Pedro recebeu enquanto orava no terraço. O Senhor lhe mostrou um grande lençol que descia do céu, cheio de animais considerados impuros pela lei judaica, e uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Quando Pedro resistiu, alegando nunca ter comido nada impuro, a voz respondeu: "Não chames impuro ao que Deus purificou." Esta visão aconteceu 3 vezes, um número que na Bíblia frequentemente simboliza confirmação divina. E observe como o texto nos diz que, enquanto Pedro ainda refletia sobre o significado da visão, o Espírito Santo lhe trouxe paz e clareza. "Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei."
Esta é a paz que excede todo entendimento, aquela certeza interior que vem do próprio Deus. O segundo sinal, a confirmação das Escrituras, veio através da compreensão progressiva que Pedro recebeu sobre as profecias do Antigo Testamento. Lembre-se que os profetas já haviam anunciado que todas as nações seriam abençoadas através da descendência de Abraão. Esaías profetizou que a salvação chegaria até os confins da terra. Agora, Pedro começava a entender o verdadeiro significado dessas passagens. Quando chegou à casa de Cornélio, um centurião romano, Pedro declarou: "Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas." Esta declaração mostra como as Escrituras ganhavam novo significado em seu coração, iluminando sua compreensão sobre o plano universal de Deus para a salvação. O terceiro sinal, o Conselho dos Sábios, manifestou-se de maneira extraordinária quando Pedro retornou a Jerusalém. Inicialmente, enfrentou questionamentos dos outros apóstolos e irmãos da Judéia. Era uma situação delicada. A primeira vez que um apóstolo havia entrado na casa de gentios e compartilhado refeição com eles. Pedro, então, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, compartilhando como Deus havia confirmado sua vontade através dos diversos sinais. E o texto nos diz que, ao ouvirem isto, todos se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: "Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida." Esta história nos ensina lições preciosas sobre como os três sinais trabalham em harmonia. Observe que nenhum sinal funcionou isoladamente. A paz interior que Pedro recebeu através da visão foi confirmada pela palavra de Deus e validada pelo conselho dos outros apóstolos. Era uma mudança radical na história da igreja, e Deus garantiu que sua vontade fosse clara através dos três sinais. Talvez você esteja diante de uma decisão que parece tão desafiadora quanto a que Pedro enfrentou. Pode não ser algo que mudará a história da igreja, mas com certeza é algo que mudará a sua história. Saiba que o mesmo Deus que guiou Pedro com tanta clareza está pronto para guiar você. Assim como Pedro precisou confiar em Deus e dar passos de fé, mesmo quando isso significou romper com tradições estabelecidas, às vezes nossas decisões nos levarão a lugares desconfortáveis. Mas quando temos a paz de Deus em nosso coração, a confirmação de sua palavra e o apoio de conselheiros sábios, podemos avançar com confiança. A decisão de Pedro abriu as portas para que hoje, você e eu, gentios e israelitas, juntos, pudéssemos fazer parte da família de Deus. Quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje também não terá impacto nas gerações futuras. Confie nos sinais que Deus lhe dá e avance com fé. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, venho humildemente à tua presença, reconhecendo que tu és a fonte de toda sabedoria e discernimento. Diante das decisões que preciso tomar, peço que teu Espírito Santo me guie com tua luz divina. Concede-me, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, para que eu possa reconhecer tua direção em meu coração. Que tua palavra seja verdadeiramente lâmpada para meus pés e luz para meu caminho, iluminando cada passo que devo dar. Dá-me humildade para ouvir os conselhos sábios que tu colocas em minha vida, e sabedoria para discernir tua vontade através deles. Ajuda-me a esperar no teu tempo perfeito, sem me precipitar por ansiedade ou medo. Que eu possa, como teu filho amado, tomar decisões que glorifiquem teu nome e abençoem aqueles ao meu redor. Em todas as minhas escolhas, que teu reino venha e tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, que é minha sabedoria e meu guia. Amém. Chegamos ao fim de nossa jornada de descoberta dos três sinais divinos para decisões difíceis. Como uma sinfonia celestial, vimos como estes sinais se harmonizam perfeitamente: a paz interior que acalma nossa alma, a palavra de Deus que ilumina nosso entendimento, e o conselho dos sábios que confirma nossa direção. Permita-me compartilhar uma última reflexão sobre como integrar estes sinais em sua caminhada diária com Deus. Imagine um alpinista subindo uma montanha íngreme. Ele precisa de três elementos essenciais: uma bússola para direção, uma corda para segurança e um guia experiente para orientação. De maneira semelhante, a paz de Deus é nossa bússola interior, apontando o caminho. A palavra de Deus é nossa corda de segurança, mantendo-nos firmes nos princípios eternos. E os conselheiros sábios são nossos guias experientes, que já conhecem o terreno e podem nos alertar sobre os perigos. Mas lembre-se, assim como o alpinista precisa desenvolver suas próprias habilidades, você também precisa cultivar sua sensibilidade espiritual para reconhecer estes sinais. Isso requer tempo quieto com Deus, meditação regular em sua palavra, e investimento em relacionamentos profundos com pessoas maduras na fé. Não existe atalho para o discernimento espiritual, é um caminho que se desenvolve passo a passo, decisão por decisão. Às vezes, você pode se sentir como Moisés diante do Mar Vermelho. À sua frente, um obstáculo aparentemente intransponível.
atrás, circunstâncias pressionando por uma decisão urgente. Nesses momentos, lembre-se de que o mesmo Deus que abriu o mar para seu povo está com você hoje. Ele não mudou. Sua fidelidade permanece de geração em geração. Também é importante entender que nem todas as decisões terão o mesmo peso ou exigirão o mesmo nível de confirmação. Algumas escolhas do dia a dia podem ser feitas com base nos princípios gerais da palavra e no bom senso que Deus nos dá. Outras, especialmente aquelas que afetarão significativamente nossa vida ou a vida de outros, merecem um processo mais cuidadoso de discernimento, onde os 3 sinais precisam estar claramente alinhados. Não tenha medo de esperar pela confirmação divina. Em nossa cultura de pressa e decisões instantâneas, pode parecer difícil exercitar a paciência. Mas lembre-se do que Isaías 28 nos diz: aquele que crê não se apressa. Às vezes, a própria espera é parte do processo de Deus para desenvolver nossa fé e caráter. Por outro lado, uma vez que você tenha recebido a confirmação através destes sinais, não permita que o medo paralise. A fé verdadeira se manifesta em ação. Quando Josué recebeu a confirmação para atravessar o Jordão, ele ainda precisou dar o primeiro passo. Quando Pedro recebeu a direção para ir à casa de Cornélio, ele precisou vencer seus preconceitos e tradições para obedecer. Lembre-se também de que Deus é gracioso mesmo quando cometemos erros. Se você já tomou decisões no passado sem buscar sua direção, saiba que Ele é capaz de redimir nossa história e transformar até mesmo nossos erros em bênçãos, quando nos arrependemos e voltamos para seus caminhos. E finalmente, mantenha seu coração sempre aberto à direção divina. As decisões que você enfrenta hoje podem ser diferentes das que enfrentará amanhã, mas os princípios que estudamos permanecem os mesmos. A paz de Deus continuará guardando seu coração, sua palavra continuará iluminando seu caminho, e Ele continuará colocando pessoas sábias em sua vida para aconselhá-lo. Que o Senhor o abençoe com sabedoria para reconhecer seus sinais, coragem para seguir sua direção, e fé para confiar em seus propósitos. Que cada decisão que você tomar seja um passo mais próximo do coração do Pai, uma oportunidade de glorificar seu nome e de ser canal de suas bênçãos para outros. E quando as decisões parecerem muito grandes, muito difíceis ou muito complexas, lembre-se das palavras de Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão no nosso canal. Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje, e compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir as histórias e a oração de hoje. Que o Eterno te abençoe grandemente, e até amanhã no nosso próximo vídeo.